1 Timóteo capítulo 3, verso 7, está escrito, né? É necessário que ele seja aprovado pelos de fora e tenha um bom testemunho, para não dar lugar ao diabo, para que haja zombaria. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 7, do versículo 1 até o 8, ele está falando de alguém que é um pastor ou um bispo. Mas esses últimos dias, eu não sei se isso já houve 15 dias ou se é uma semana, eu sei que tem aparecido nas redes sociais, em YouTube, quando um ministro do STF, um grande homem, né, respeitado por milhões de brasileiros e odiado por mais ainda, ele usa uma situação que houve entre um parlamentar que foi cassado, né? E pessoas doando Pix, mas eu não tô aqui para lamentar o questionamento do cara de sápula ou um juiz falso. Para mim, esses juízes são falsos. Para mim, a característica correta de qualquer pessoa que julga ou condena, ele tem que ter uma vida irrepreensível, seja na área que for, e começar de pastor ou um policial que corrige outra pessoa, ele tem que estar correto. E infelizmente esses ministros, eles deixam a desejar, mas eu não estou aqui para falar disso, que cada qual cumpre a sua missão. Mas uma coisa eu digo para você, você que é bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu sou contra o PT, mas voto no Bolsonaro, votei, sou da direita, que direita faz parte da Bíblia, né? Mas uma coisa eu digo para você, esses políticos que nós temos e esses ministros do STF, esse tipo de pessoas, isso aí é juízo de Deus para a nação. Mas por quê? Olha para você ver a zombaria que esse cara fez com alguém que doou dinheiro para o ex-parlamentar. E ele fala que dava para abrir uma igreja com Pix. Mas você sabe por que isso? Por que ele fala isso? Porque um dos maiores falsos profetas do Brasil, um avarento, um mercenário, um falso profeta, um hipócrita, que vive descendo a lenha nos políticos, nos ministros do STF. E aí esses caras começam a visitar a vida desses caras, ver as mensagens deles no YouTube, aqueles discursos que eles fazem. Então por isso que existe essa zombaria. Não precisa nem eu falar, de citar o nome de quem que eu estou falando, que é o maior falador aí do meio gospel, o maior falso profeta que às vezes já apareceu aqui em Governador Valadares. E só que esses caras são pedra de tropeço. É por isso que até esse tipo de pessoas, pessoas que são sujas, pessoas que têm mãos sujas de sangue, porque se você olhar o Brasil que nós vivemos, o país que nós vive, tem tantos problemas que as leis não executam algumas pessoas. Eu não estou falando de executar, de mandar para vala. Estou falando de, tipo assim, uma prisão perpétua. Eu não sou a favor de pena de morte, mas para determinados crimes eu acho que deveria ter uma prisão perpétua. E esses juízes que nós temos lá, às vezes eles condenam os inocentes e poupam os que deveriam ser condenados. Mas eu só quero dizer para você, infelizmente, a igreja que nós temos, ela nos deixa triste. A Bíblia diz que as coisas que Satanás lança contra a igreja, ele deveria ser envergonhado. E, infelizmente, eu me sinto vergonha de
falar que eu sou um protestante. Eu não estou dizendo para você que eu não sou pecador, não. Se eu disser para você que eu não sou pecador, você é um hipócrita igual a você mesmo, que questiona os crentes. Mas a Bíblia, ela vai cumprir. Mas o que eu digo para você é o seguinte: você que é chamado de pastor, chamado de bispo, bispa, missionária, que vive pedindo pix, toma vergonha na sua cara. Você não vê o quanto o nome de Deus tem sido blasfemado, pessoas ímpias zombando da igreja por conta de vocês? E aí eu vou citar o que Jesus falou lá em Mateus 23, a partir do 15. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês não entram no reino dos céus e vocês ainda impedem as pessoas de entrarem. Eu digo para você: ai de vocês, seus hipócritas, seus mercenários, seus falsos profetas, sepulcros caiados. Por fora vocês parecem limpos, mas vocês são mercenários. Vocês são pedra de tropeço, vocês são a desgraça por evangelho. Até pessoas ímpias, pessoas sujas, pessoas que têm mão sujas de sangue, tá blasfemando da igreja por conta de vocês. Ai de vós, pastores hipócritas, mercenários. Vocês ficam pedindo pix, vocês ficam pedindo patrocínio. Vocês pedem patrocínio para gastar milhões com esses programas nessas TVs suas e isso não vale nada. O consumo de droga continua subindo, o alcoolismo, pessoas alcoólatras, pessoas... É uma prova que aquilo que vocês, o evangelho que vocês pregam não são evangelho. Evangelho é transformação, é mudança de vida. Mas eu finalizo para você: a Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é verdade, ainda que esses sepulcros caiados zomba dos outros sepulcros caiados. A Bíblia é a verdade. Existem pessoas sinceras, existem pessoas que pregam o evangelho, e você quer descobrir quem são essas pessoas, é você conhecer a verdade, que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, as escrituras vai mostrar para você quem é da verdade e quem não é da verdade.